E aí galera, beleza? Tudo bem? Eu sou Moisés e hoje eu vou falar sobre um tema importante que é porcentagem, certo? Esse tema já estava no meu roteiro para fazer há muito tempo, mas agora eu resolvi acelerar por conta dos acontecimentos nessa semana, que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Neste discurso da sessão de julgamento da presidente, ela estava falando sobre uma parte dos recursos do petróleo que seria direcionado a uma determinada área. Ela fala sobre 30% de um valor e depois diz que não é 30%. Tá? O que ela quis dizer na verdade é o seguinte: não é 30% dos recursos todo do petróleo. Esses 30% vai incidir sobre uma parte desse recurso. Na verdade, ela fez uma lambança ao dizer que não era 30% e depois dizer que era 30%. Mas nada que alguém que tinha noção de matemática não conseguisse entender. Mas eu procurei esclarecer melhor para que a gente tenha um discurso mais verdadeiro, um discurso mais educado, tá? E esse é um tema muito importante também para as provas de concursos e vestibulares, tá? Quer dizer que esse recurso vai incidir 30% sobre uma parte, e essa parte corresponde exatamente a 30% do todo. Por exemplo, em cada 100 reais ou a cada 100 reais, você não vai retirar 30, que corresponde a 30%. Você vai calcular 30%, que corresponde a 30, e vai fazer o 30% sobre 30, e não o 30% sobre 100. Ou seja, que o cálculo não é sobre o total, o cálculo é sobre uma parte, e essa parte corresponde exatamente a 30%. Ou 30% de 30%, ou 25% de 30%, ok? Mas vem aqui na tela que a gente mostra, tenta esclarecer melhor. Realmente falando assim não fica muito claro. Imagine no momento de tensão que é o julgamento, para a pessoa perder o cargo, as pessoas falar com uma certa tranquilidade e explicar algo sobre matemática não é tão fácil assim, não é isso? Então vem aqui na tela para a gente explicar melhor. Vamos nessa. A minha função aqui é esclarecer os aspectos relacionados à porcentagem, tá, ok? Então, porcentagem ou percentagem é quando nós vamos fazer um cálculo tomando por base 100 ou em cada 100. Tá? Por exemplo, se eu quero calcular 20% de 200, eu estou dizendo que eu quero 20 em cada 100. Então, eu posso escrever 200 como sendo 100 mais 100. Ok? Se eu quero 20 em cada 100, eu vou pegar 20 nesse primeiro 100 e vou pegar 20 nesse segundo 100. Portanto, 20% de 200 dá 20 mais 20, que dá 40. Ou seja, eu vou pegar 40 no total de 200. Ok? Isso aí tranquilo, né? Uma conta trivial. Se a gente fosse fazer esse cálculo, normalmente seria com 20%, transformar esse símbolo aqui como fração, é isso? Seria 20 sobre 100 vezes o valor, ou seja, a taxa, que eu representei aqui em forma de fração, centesimal, vezes o valor, que seria o seguinte: 20 vezes 200 dá 4.000, é isso? Sobre 100. Se a gente fazer essa conta aqui, 200 vezes 20, a gente faz só os números sem os zeros, depois conserva o zero, dá 4, e conserva esses 3 zeros aqui, 1, 2, 3. Portanto, vai dar 4.000 sobre 100. Quando a gente divide isso aqui, ó, 40 por 1 dá 40, ok? Então, para calcular a porcentagem, basta multiplicar a taxa vezes o valor, tá? Que dá 40, como nós fizemos aqui.
Dando continuidade, vamos ver quanto dá 25% de 30%, certo? Nós já vimos de modo tradicional aqui, que para calcular a porcentagem, basta multiplicar a taxa pelo valor, né, pelo principal. Nesse caso aqui, o principal é 30%. Então, nós vamos multiplicar 25% vezes 30%. 25 vezes 30 vai dar 750. 100 vezes 100 dá 10.000. É só fazer uma vez uma e conservar os 4 zeros. Como eu quero saber 25% de 30% equivale a que porcentagem do todo, eu vou deixar isso aqui em porcentagem, é isso? Ou seja, vou deixar com o denominador 100, ou seja, basta dividir por 100, não é isso? Porque eu vou perder esses 2 zeros aqui, a divisão por 100, a vírgula é deslocada 2 casas decimais para a esquerda, então vamos dividir por 100 em cima e dividir por 100 embaixo. 750 dividido por 100, a vírgula irá se deslocar 2 casas decimais para a esquerda, é isso? 1, 2, vai ficar 7,5. E aqui novamente, dividido por 100, a vírgula irá se deslocar 2 casas decimais à esquerda, ou corta os 2 zeros, é isso? Vai ficar 100. Então, 25% de 30%, na verdade, equivale a 7,5% do total. Ok? Tranquilo. Na outra situação, nós temos 30% de 30%. Então, é 30 centésimos vezes 30 centésimos, que é igual 30 vezes 30, 900. 100 vezes 100 dá 10.000. Dividindo tudo por 100 novamente, 900 por 100 dá 9, não é isso? Dividindo por 100. E 10.000 dividido por 100 dá 100. Ok? Portanto, equivale a 9% do total. Ok? Então, 25% de 30% equivale, na verdade, a 7,5% do total. E 30% de 30% equivale a 9% do total. A presidente Dilma ficava entre 7,5% e 12%. Tá? Mais ou menos assim, um pouco a mais, um pouco a menos. Então, a conta dela estava correta. Beleza? Para a gente entender melhor, eu coloquei aqui esse quadrado de área 100, ou seja, lado 10 por 10. Como a área é 10 vezes 10, vai dar 100. Se você contar 1 a 1 aqui, essa área aqui, eu estou considerando a área como sendo um quadradinho aqui. Tá? Cada quadradinho desse equivale a 1 no total de 100, ou seja, 1%. Se eu quiser pegar 30%, eu vou pegar 30 quadradinhos. Tá? Cada fileira dessa equivale a 10, 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30. Então, se você pegar um retângulo desse daqui, por exemplo, você pegou 30%. Então, seu cálculo aqui agora, 25% de 30%. Ou seja, você vai calcular 25% de 30. Ó, calculando 25% de 30, vai dar quanto? 25 vezes 30 dá 750 sobre 100. Esse cálculo a gente já fez, que vai dar 7,5. Ou seja, quando você calcula 25% de 30, dá 7,5. Ou seja, 7,5 num total de 100. Tá? Então, se você pegar 7,5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 ou 7,5. Se você pegar 7,5 aqui,
esta partezinha aqui corresponde, na verdade, a 7,5%, ou seja, corresponde a 25% de 30%, que na verdade corresponde a 7,5% do total. No segundo caso, nós vamos pegar 30% sobre 30, ou seja, vamos ver quanto dá essa conta. 30% vezes 30, e vai dar 900 sobre 100, que é igual a 9, ou seja, na segunda parte nós vamos pegar 9 quadradinhos desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou apagar aqui, tá? Pra gente observar melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9. Faltou mais um. Ou seja, esse 9 corresponde a 30% de 30, que na verdade, se a gente analisar em relação ao todo, corresponde a 9 no total de 100, ou seja, 9% do total. Portanto, só esclarecendo, bem legal, a matemática nos ajuda a compreender o mundo, ok? Então, esse é mais um exemplo para que a gente não saia falando qualquer coisa, ridicularizando aqui as coisas onde não deveria, onde não caberia. Ou então, utilizar um discurso correto, perfeito, que vai ajudar a construir uma nação consciente dos seus direitos, dos seus deveres, e deixar de lidar com questões tão complexas como se fosse um jogo de futebol, como se fosse um Bavi, um Fla-Flu, um Grenal, que isso não contribui para o crescimento de uma nação e para fortalecimento da democracia, ok? Vai ficar um monte de gente brigando entre si e os poderosos lá em cima brigando por nós, quem manda mais, quem oprime mais, a defesa de um grupo ou de outro. Então, interessante que a gente tenha esclarecimento para lidar com essas questões, ok? No mais, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, galera!